a integração e desenvolvimento dos países sul-americanos. Nos anos 50, o oeste de Santa Catarina foi um grande fornecedor de madeira para Grande Buenos Aires. O meio de transporte utilizado naquela época era através do rio Uruguai, onde eram construídas enormes jangadas e toras de madeira que deslizavam nas águas do rio por várias semanas e até meses, pois precisavam aguardar as cheias do rio Uruguai para poder iniciar suas longas viagens para chegarem aos seus destinos. As regiões de São Pedro, Eldorado, Misiones utilizavam o rio Paraná como meio de transporte para abastecer os mercados de Corrientes, Chaco e Buenos Aires, e o rio Paraná tinha navegação o ano todo, enquanto o rio Uruguai tinha navegação restrita. Assim, surgiu o interesse de empresários e políticos na construção da Estrada da Madeira, primeiro projeto com o objetivo de facilitar o deslocamento entre São Miguel do Oeste e Misiones, lançado na década de 1960. Caminho de São Miguel do Oeste, Passo da Cebola no rio Peperiguaçu, São Pedro, Eldorado e Porto Piraí, com o objetivo de utilizar o rio Paraná como meio de transporte. São Miguel do Oeste e Misiones firmam-se como polo de integração capaz de desenvolver ações que a colocam na vanguarda da integração internacional. Atendendo ao clamor dos novos tempos, fomos buscar na prática, mais do que na teoria, os meios de tornar nossa região altamente influente no gestionamento de oportunidades para aproximar os países sul-americanos: Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, especialmente as regiões com as quais está profundamente ligada, não apenas comercialmente, mas também no âmbito cultural, educativo e esportivo, gerando novas oportunidades. É assim em todas as esferas, inclusive na integração dos países sul-americanos, antecipando até mesmo o Mercosul, que é uma das iniciativas que seguem essa tendência mundial de organização em blocos, visando o desenvolvimento econômico e social. Dentro desse amplo projeto de integração entre os países da América do Sul, existem iniciativas que merecem destaque, como a protagonizada pelo extremo oeste catarinense e pela província de Misiones, na Argentina, a criação da Comissão Binacional Brasil-Argentina e a construção da Ponte Internacional Peperiguaçu são os pontos de partida dessa história escrita com muito trabalho, dedicação e persistência. Empresários locais e agentes políticos buscaram na prática meios para aproximar os países sul-americanos, criando novas oportunidades. A Ponte Internacional Peperiguaçu, construída no início da década de 90, tornou-se o símbolo mais evidente do pioneirismo da região. Era apenas o princípio da realização de um sonho que iniciou nos anos 50. Em 1986, o ex-governador Ricardo Barrios Arriteia fez uma solicitação à chancelaria para a construção de uma ponte internacional no rio Peperiguaçu, ligando Comandante Rosales, em São Pedro, na Argentina, ao Parque São Miguel, em São Miguel do Oeste, no Brasil. No ano de 1989, foi traçado por lideranças visionárias que viram na ligação entre os dois países não apenas uma obra de infraestrutura, mais do que uma pequena passagem para ligar a cidade de São Pedro, na Argentina, a São Miguel do Oeste, no Brasil. Foi apresentado pela Comissão Binacional o projeto da construção da Ponte Internacional, corredor rodoviário de integração bioceânico. Na época em que foi lançado, era considerado utópico e futurista. No entanto, hoje, com o asfaltamento do trecho da BR-282 entre São Miguel do Oeste e Santa Catarina, Brasil, a Ponte Internacional Peperiguaçu, e com o asfaltamento da Ruta 27 em São Pedro, Misiones, Argentina, até a Ponte Internacional Peperiguaçu, concluímos uma etapa do projeto. O próximo será a construção da nova Ponte Internacional.
O Corredor Rodoviário de Integração Bio-Oceânico e a Ferrovia têm como proposta desenvolver o comércio exterior na busca de novos mercados mediante a articulação de eixos de comunicação, encurtando distâncias e reduzindo custos, interligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico por meio de uma rota que atravessa o extremo oeste catarinense, o norte argentino e norte do Chile, facilitando assim o processo de integração dos países do Mercosul, especialmente das regiões diretamente envolvidas nas importações e exportações para o norte dos Estados Unidos, Canadá e Ásia. Em 1887 foi aberto o caminho da atual Ruta 16 que liga São Pedro a Porto Pampa, hoje Piraí, Misiones, com o objetivo de transportar a erva mate nativa e madeira pelo Rio Paraná. Em 1996, em São Miguel do Oeste, foi lançado o projeto do Corredor Ferroviário de Integração Bio-Oceânico, interligando os portos catarinenses aos portos da região Antofagasta e Iquique, no Chile. O ferrocarril de Puerto Pampa, Piraí, São Pedro e Barracão, fronteira com o Brasil, chamado pelos seus idealizadores de a União Comercial em 1919, ferrovia que atravessava uma das regiões mais ricas do território, a Floresta Missioneira. O Senado Nacional Argentino aprovou o projeto e com despachos favoráveis a diversos ministérios e comissões. Mas não se sabe o porquê até hoje o mesmo se encontra parado na Câmara dos Deputados da Argentina e assim prejudicando o desenvolvimento da grande região. No ano de 2001, em parceria com o governo de Misiones, foi lançado em São Miguel do Oeste o projeto do Gasoduto Argentina-Brasil. E em 2003 foi lançado o projeto de integração turística, Abitur, Associação Binacional de Turismo Brasil-Argentina. Temos um enorme potencial turístico em nossas regiões, com atrativos naturais únicos, tais como Salto Moconá, Turismo Aventura, no lado da Argentina, e Yucumã, no lado brasileiro. Cataratas do Iguaçu, Ruínas Jesuítas, em San Inácio, Parque Temático da Cruz, em Santa Ana, Festas às Etnias, em Oberá, Oktoberfest, na cidade de Itapiranga, Águas Termais, em São João do Oeste, Ilha Redonda, em Palmitos, São Carlos, Itá, Piratuba, Vicente Dutra e Iraí. Pedras Ametista, em Ametista do Sul, considerada a capital mundial das pedras ametistas, e no lado argentino, na cidade de Vanda. Até o asfaltamento da BR-282 e Ruta 27 se passaram mais de 50 anos, mas o sonho da integração se manteve vivo, mesmo porque são os sonhos que nos fazem buscar o desenvolvimento. Por isso, enquanto alguns se tornam realidade, outros estão sendo trabalhados junto aos governos nacionais e estaduais e a Zicosur. Existem muitos sonhos a serem edificados, como a nova ponte internacional, o controle de fronteira unificado, cabeceira única, projeto do Corredor Ferroviário de Integração Bio-Oceânico, o Gasoduto Argentina-Brasil e os projetos da Abitur, Associação Binacional de Turismo Brasil-Argentina. O prolongamento da Ruta 2 do Salto Moconá, interligando a Ruta 27 à Ponte Internacional Peperi-Iguaçu. Asfaltamento da Ruta 16 de São Pedro a Eldorado, Misiones, Argentina. A ampliação do aeroporto de São Miguel do Oeste. E a conclusão do novo aeroporto Moconá, em São Pedro, Misiones. Nós não construímos apenas pontes e estradas. Também construímos estruturas físicas, morais, culturais e comerciais, que proporcionam cada vez mais o intercâmbio. Certamente esses feitos não são suficientes para satisfazer as pretensões de integração. Sempre será possível fazer mais. Com a Ponte Internacional Peperi-Iguaçu, abrimos o caminho e não podemos deixar agora de prosseguir com os nossos sonhos.
Precisamos do envolvimento e decisões políticas dos poderes legislativos e executivos nacionais, estaduais, municipais e empresariais. O futuro das novas gerações depende das nossas ações. Estimados amigos brasileños y argentinos, para mí es un gran honor poder dirigirme a ustedes por medio de este video y sobre todo en esta ocasión tan importante como es la reunión que están sosteniendo con autoridades y empresarios para la concreción de estos importantes proyectos de conectividad e integración, como la construcción de los corredores rodoviario y el corredor ferroviario de integración bioceánica. Ahora trabajaremos para que el gasoducto también pueda integrar la segunda región de Chile como es Antofagasta. La importancia que tiene el Estado Santa Catarina y su participación en la Cicosur, como también el empresariado de Heicos. Hoy la ruta 282 de Brasil y la ruta 27 de Argentina es una realidad, junto a la gran obra del puente Papeliguazú. Pienso que todas estas obras viales serán de gran utilidad para que se celebre ahora el Mundial de Fútbol en Brasil, ya que podrán llegar por vía terrestre a este maravilloso país desde Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay. Estimados amigos, no me queda más que desearle muchas felicidades, un cariñoso abrazo de integración para con todos ustedes y sigamos adelante con esto que nos ha costado tanto como es la integración de los países y la conexión de los océanos Atlántico y Pacífico. Comissão Binacional Brasil-Argentina.